Muito bem, pessoal, então vamos dar continuidade ao nosso mini curso de Direito para Concursos Públicos. Lembrando que esse curso é só um apontamento, ele é só um resumo, uma sinopse do que você precisará estudar com mais aprofundamento com o seu material e com o seu professor. A aula de hoje será sobre a organização política administrativa do Estado brasileiro. A sugestão que eu te dou imediatamente é a seguinte: sente e abra a Constituição Federal na tela do computador para você ir consultando os artigos que eu for falando sobre eles aqui. Ou, se você tiver uma Constituição física escrita, assista essa aula com a Constituição para que você possa acompanhar dando pausas no vídeo. Vai ser importante isso e vai ser muito mais produtivo, ok? Vamos então à nossa aula. Direto no artigo 1º da Constituição Federal, na sua tela, fala o seguinte: a República Federativa do Brasil, e essa expressão República Federativa do Brasil já vimos, eu já expliquei na aula anterior, é formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Então o artigo 1º está dizendo que somos uma federação, e essa federação tem entes federativos. Que membros são esses? Que entes são esses? Os estados, o Distrito Federal e os municípios. Preste atenção nesse desenho que eu coloquei na sua tela. Observe agora aí o mapa do Brasil, onde você observa os estados. Os estados então têm suas fronteiras. Observe lá: Amazonas, Pará, Mato Grosso, Bahia, Goiás. Eles têm limites entre eles. Existe uma fronteira geral agora na sua tela, e essa fronteira geral é a fronteira da federação. Então os entes federativos ficam dentro dessa fronteira geral, que é a própria federação. Dentro, os entes federativos com suas fronteiras individuais. Mas cadê os municípios? Eu trouxe agora um mapa para você, onde você percebe alguns municípios, pelo menos os maiores. Agora você começa a entender a expressão do artigo 1º. A República Federativa do Brasil, portanto, essa fronteira geral é formada pela união indissolúvel. Então, essa estrutura não pode se dissolver, é o chamado direito de secessão, não é permitido, entre estados, municípios e Distrito Federal. É preciso então agora que foi estabelecido que existe uma federação, estados, municípios e DF, é preciso então dar atribuição a cada um. O que cada um vai fazer dentro do jogo federativo, dentro do jogo político. Vejamos o artigo 18 da Constituição, que o texto é o seguinte: a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Então o artigo 18 em diante está no momento em que a Constituição vai começar a dar atribuições a cada ente, incluindo-se a União, que representa a federação. Então as pessoas têm dúvida: mas o que é a União? A União é a pessoa jurídica, é o ente jurídico que representa toda a federação. Os estados, os municípios e o Distrito Federal, todos autônomos. Cuidado que na sua prova às vezes aparece todos soberanos. Se aparecer todos soberanos está errado. Só é soberana a União. Estados, municípios e DF são autônomos. Na sua questão no concurso, às vezes ele tira municípios ou tira Distrito Federal. Se tirar qualquer um deles, fica errada a afirmativa sobre a organização política e administrativa do Brasil. Muito atento ao texto do artigo 18. O nosso modelo federativo, conforme observa na sua tela, ele segue basicamente o modelo americano. Tem autogoverno, auto-organização, auto-legislação, auto-administração e autofinanciamento. O que significam essas coisas em linhas gerais? Autogoverno quer dizer que cada ente tem seu próprio governo, tem sua própria estrutura de tomada de decisões. Auto-organização, cada um tem sua lei maior. A União tem a Constituição Federal, os estados têm as constituições estaduais e os municípios têm as leis orgânicas. Auto-legislação, cada um tem suas leis específicas. Auto-administração, cada um tem seu sistema de serviços públicos a serem prestados. Você vai lembrar que a Polícia Rodoviária Federal é da União. Você vai lembrar que a Polícia Militar é do Estado. E você vai lembrar que a Guarda Municipal é do município. Então cada um presta o seu serviço administrativo. Isso sem falar nas áreas de saúde, educação, lazer,
não vamos entrar nesse mérito. Só quero que você entenda que cada um presta serviços públicos e cada um busca receita para se autofinanciar, que é o autofinanciamento. Existem tributos federais, tributos estaduais e tributos municipais. O imposto de renda é federal, o IPVA é estadual, o ISS é municipal. E o primeiro ente que nós vamos estudar são os estados. Na sua tela, o que são os estados então? O que é a Bahia, Sergipe, Minas Gerais, São Paulo? São entes federativos, são membros da federação. Unidos, eles vão formar a federação. Então, os estados são entes federativos. Existe uma lei maior no estado, que é a Constituição Estadual. Nessa Constituição Estadual, podem ter normas repetidas da Constituição Federal ou podem ter normas próprias. Não tem nenhum problema quanto a isso. Essas normas repetidas podem ser de repetição obrigatória ou podem ser de repetição facultativa. Os estados têm personalidade jurídica, isso quer dizer que você pode processar na justiça o estado de São Paulo. O estado de São Paulo pode te processar na justiça. Isso quer dizer que eles têm direitos e deveres, podem ser autores e réus em ações judiciais. Os estados também têm poderes, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Vamos lembrar, o chefe do poder executivo no âmbito estadual é o governador de estado. A Assembleia Legislativa Estadual é quem exerce o poder legislativo e nós temos a Justiça Estadual, os juízes estaduais. Os bens dos estados. Os estados têm patrimônio. Além do que ele adquirir, além do que ele comprar em licitações, etc., ele também já tem bens previstos na própria Constituição. É o artigo 26. Hora da sua primeira parada no vídeo para ler o artigo 26. Os estados também têm competência legislativa. Existem matérias de leis que eles irão produzir. Está no artigo 24, as leis que os estados irão produzir. E os estados também têm competência administrativa. Toda vez que você ouvir falar em competência administrativa, lembre de serviços públicos. Eles prestarão serviços públicos e a previsão dos serviços públicos a serem prestados pelos estados está no artigo 23. Está na hora de você dar a segunda parada para você ler o artigo 23 e o artigo 24 da Constituição. E mais uma observação final. Os estados podem se incorporar, portanto, Sergipe pode se incorporar à Bahia. Os estados podem se dividir, portanto, São Paulo pode se dividir em 2 outros estados. Como os estados também podem se desmembrar quando um estado cede território para outro estado. Não há nenhum problema quanto a isso, só tem que seguir algum procedimento previsto na própria Constituição. Os estados podem se incorporar, se subdividir ou se desmembrar. A possibilidade existe, embora haja um procedimento. Agora vamos aos municípios. O que são municípios? Os municípios são também entes federativos. Existe uma lei maior no município, que é a lei orgânica, e o município também tem poderes, embora só 2. O poder executivo e o poder legislativo. O poder executivo do município tem por chefe o prefeito. O poder legislativo do município, quem exerce é a Câmara de Vereadores. Não tem poder judiciário, professor? Não tem poder judiciário. A justiça que atua no município, que atende ao município, é a justiça estadual ou a justiça federal. Mas o município não tem seus próprios juízes. Vamos às competências legislativas. O município também tem que produzir algumas leis. Que leis são essas que o município vai produzir? Tudo que tiver no artigo 24 é competência legislativa do município. Ele pode produzir leis sobre aquela matéria. Competências administrativas, serviços públicos. O que tiver no artigo 23, o município então vai exercer aquele serviço. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de município far-se-á por lei estadual dentro de um período previsto em lei federal. Então você vai lembrar, assim como os estados podem incorporar, desmembrar, os municípios também podem, embora os procedimentos sejam diferentes. Para município, lei estadual. Para os estados, lei federal. Agora vamos à União. O que é a União? Não confunda união com federação. A federação é a unificação dos entes federativos. A união é representante da federação, que é indissolúvel. Então eu preciso, uma vez que a federação, que a fronteira geral fica estabelecida, uma vez que o pacto federativo é montado, eu preciso então de uma figura, de um ente que irá falar em nome da União.
alguém que irá falar em nome de toda a federação. Esse alguém é a União, uma pessoa jurídica, um ente que vai falar, que vai representar a federação. Tem personalidade jurídica? Tem personalidade jurídica. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a União pode ser ré em ações judiciais e pode ser autora. Você pode processar a União pode te processar. Você tem direitos e deveres em relação à União. A União tem uma lei maior, que é a Constituição Federal, que é objeto do nosso estudo. A União também tem os 3 poderes: o poder executivo, legislativo e judiciário. O poder executivo tem por chefe o presidente da República. O poder legislativo tem por chefe o Congresso Nacional e o poder judiciário é exercido pelos órgãos da Justiça Federal. A União tem bens previstos na própria Constituição, que são os bens do artigo 20. Então, o artigo 20 da Constituição vai dizer quais são os bens que, logo de imediato, são bens da União. A União tem competências legislativas. Está no artigo 24 e no artigo 22. E a União também tem competências administrativas, no artigo 23 e no artigo 21. Está na hora de você dar mais uma pausa para você ler o artigo 22 e o artigo 21. O artigo 22 serão produzidas pela União, as leis federais, as leis válidas em toda a federação. O artigo 21 são serviços que serão prestados pela União, serviços que serão prestados em toda a federação. Entenda a lógica. Agora, curiosamente, observe curiosidade, para a União tem 2 artigos de leis a serem produzidas, o 24 e o 22. Para serviços públicos, tem 2 artigos para a União prestar, o do prestar os serviços, o do 23 e o do 21. Vamos então ao Distrito Federal. O que é o Distrito Federal? Ele é um ente híbrido. Ele tem momento que você olha para ele e ele é como se fosse um estado e um município juntos, conjugados. Tem outro momento que você olha para ele e ele não é nem estado nem município. Ele é um território neutro, ele é um território híbrido. Quando é que você olha para ele e você percebe que ele é estado e município? Fácil. Ele cobra IPVA e cobra ISS. Ele tem polícia militar e tem guarda também. Todas as leis que deveriam ser produzidas por estados, ele vai produzir. Todas as leis que deveriam ser produzidas por municípios, ele vai produzir. Então ele produz leis de estado e de município. Então ele é estado e município ao mesmo tempo. Por outro lado, nenhum estado e nenhum município abriga a sede do governo federal. Somente o Distrito Federal é sede para o governo federal. Nesse ponto, ele não é nem estado e nem município. Portanto, ele é uma figura híbrida, uma figura estranha mesmo. Foi criada para esta natureza mesmo, não tem nenhum problema. Chamamos de território neutro. Existe uma lei maior, que é a Lei Orgânica Distrital, e tem poderes. O poder executivo, que é o governador distrital, e o poder legislativo, que é a Assembleia Legislativa Distrital. Mas e o poder judiciário? O Ministério Público, a Polícia Militar, a Polícia Civil, são pagas e organizadas pela União. Perceba a curiosidade aí. Então, o Judiciário que atua lá, o Ministério Público, a Polícia Militar, a Polícia Civil que atua no Distrito Federal, são financiadas e regidas, organizadas por lei federal pela União. Personalidade jurídica. O Distrito Federal tem direitos e deveres. Competência legislativa. Tudo que tiver no artigo 24. Competência administrativa. Tudo que tiver no artigo 23. E a leitura importante para você, no caso do Distrito Federal, é o artigo 32. Você precisa dar uma parada no vídeo para também ler aquele artigo. Uma observação importante aí na sua tela, que o Distrito Federal não pode ser dividido em municípios. Perceba que os estados têm municípios internamente, mas o Distrito Federal não tem municípios dentro. Aí você me pergunta, professor, mas e Brasília? O que é Brasília? Brasília, a expressão Brasília, não é um ente federativo. Brasília é a sede do governo federal. Quando eu falo em Brasília, eu falo em uma cidade. Eu falo em uma capital, é uma cidade. Então a Constituição Federal fala o seguinte: Brasília é a sede do governo federal, referência a uma cidade, a cidade de Brasília. Cidade é a estrutura urbanística de prédios, ruas, saneamento básico, trânsito, serviços, etc.
Brasília, enquanto cidade, não tem personalidade jurídica, não tem prefeito. Quem é responsável pela cidade de Brasília é o governo do Distrito Federal. É lá onde estão instalados os prédios do governo federal e também estão instalados os prédios do governo distrital. Se você for em Brasília, e é importante que você visite Brasília pelo menos uma vez em sua vida, é uma cidade muito bonita de se conhecer. Passeando de carro por Brasília, você vai perceber algumas placas e essa placa vai dizer área federal, área do governo federal, área dos prédios, área do Supremo, área do Palácio do Planalto. Então você caminhando pelo Distrito Federal, tem momentos que você vai entrar em áreas federais, tem momentos que você vai estar em áreas que são organizadas e mantidas pelo governo do Distrito Federal. Agora vamos aos territórios federais. O que são territórios federais? São áreas de terra dentro da federação que não integram os estados. Então, território federal não é ente federativo. Pense naquela fronteira geral da federação novamente e pense na existência de uma área de terra ali dentro que não é estado nenhum. Pense que haveria uma área de terra do tamanho de um estado ou de um município, mas que não esteja dentro da fronteira de nenhum ente federativo. Aquilo ali, então, como está dentro da fronteira da federação, seria um território federal. Nós não temos exemplos hoje de territórios federais. Os últimos ou foram convertidos em estados ou foram incorporados. Roraima e Amapá eram territórios federais que viraram estados. E Fernando de Noronha, que era um território federal, foi incorporado a Pernambuco. O território federal tem lei orgânica, como tem município, ou tem Constituição estadual, como tem os estados? Nenhum dos dois. Vai surgir uma lei federal específica para organizar o funcionamento do território federal. O território federal não tem personalidade jurídica, portanto não é ente federativo. E sobre os poderes, tem poder executivo, tem um poder executivo, e tem o poder legislativo, que alguns chamam de Câmara Deliberativa. Esse poder executivo aí é um governador que é nomeado pelo presidente. E o poder legislativo é uma Câmara Legislativa que é eleita pela comunidade local. Sobre o poder judiciário, a justiça que atua no território federal é a Justiça Federal. Competência legislativa, ele vai legislar sobre o quê? Aí você precisa consultar a lei federal para ver se a Câmara Deliberativa do território federal pode legislar ou não e sobre o que ela pode legislar. Competência administrativa, também o que aquela lei federal determinar. Leitura importante do artigo 33 da Constituição sobre esse ponto. E algumas observações. Os territórios federais integram a União e podem ser divididos em municípios. Agora vamos às repartições de competências, ou seja, o que cada ente vai fazer. Artigo 21 e 24. Nos artigos 21 a 24 da Constituição, esses artigos vão falar sobre as competências legislativas e sobre as competências administrativas, sobre quais leis serão produzidas e por quem, e quais serviços públicos serão prestados e por quem. Artigo 21 a 24. Algumas observações. As competências podem ser alteradas por lei ou por emenda constitucional. A gente vai falar sobre elas agora, mas entenda logo de imediato que elas podem ser alteradas. São selecionadas de acordo com o interesse. Se o interesse é geral de toda a federação, aquela competência vai para a União. Se o interesse é local ou regional, aquela competência vai para o Estado ou para o município. E algumas competências podem ser delegadas, outras são exclusivas. Vamos ver isso daqui a pouco. Vamos então às competências exclusivas da União, e essa é uma competência administrativa, competência que somente a União vai fazer, ninguém mais, só a União vai fazer. Na sua Constituição, que está na sua mão agora aí, abra o artigo 21, pare o vídeo e leia. Tudo que você lê no artigo 21, somente a União pode fazer. E eu coloquei apenas alguns incisos do artigo 21. Manter relação com estados estrangeiros, participar de organizações internacionais, declarar guerra e celebrar a paz, assegurar a defesa nacional, decretar estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal, autorizar e fiscalizar a produção e comércio de material bélico, emitir moeda. Tudo que tiver no artigo 21, só a União faz e é um serviço público, é uma competência administrativa. Cuidado com isso. Já no artigo 23, estarão as competências administrativas que é comum. Todos os entes vão exercer, todos os entes vão prestar esse serviço público aí.
Portanto, competência administrativa e competência comum. Não é uma competência exclusiva, como do artigo 21, comum do artigo 23. Apenas alguns incisos. Zelar pela guarda da Constituição, conservar o patrimônio público, cuidar da saúde e da assistência pública, proporcionar os meios de acesso à cultura, educação, à ciência e tecnologia, preservar florestas, fauna e a flora, combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Isso que eu anotei aí, e mais tudo que tiver no artigo 23, que você precisa ler, são competências administrativas comuns e serão exercidas por todos os entes federativos. Agora vamos à competência legislativa. E a primeira competência legislativa é a competência privativa. Privativa quer dizer somente aquele ente vai fazer. Os outros só podem fazer com autorização. Artigo 22 são leis que somente são matérias que somente podem ser legisladas pela União. Competência privativa legislativa, artigo 22. Direito civil, direito comercial, direito penal, processual penal, eleitoral, agrário e processual civil, marítimo, aeronáutico, espacial, trabalho, desapropriação, requisições militares, águas, energia, informática, telecomunicação, radiodifusão, serviço postal, sistema monetário e de medidas. Esses temas somente podem ser regulamentados por lei federal, competência legislativa privativa da União. Agora vamos ao artigo 24, que ele vai dizer sobre a competência concorrente. Ou seja, a União vai criar leis, os estados sobre aquela matéria, os estados também vão criar leis sobre aquela mesma matéria e os municípios também vão criar leis sobre a mesma matéria. Professor, mas as leis não vão entrar em conflito? Não. A União vai criar leis gerais e os estados e municípios vão criar leis regionais, locais de acordo com as suas peculiaridades. Eu vou te dar exemplo, você vai entender. Na sua tela, alguns incisos do artigo 24. Direito tributário. A União cria um Código Tributário Nacional, a Bahia cria a lei do IPVA, o município cria a lei do ISS. É tudo tributo, é tudo direito tributário, mas cada um legisla dentro da sua competência, do seu interesse regional, estado ou local, município. Nem estado nem município podem afrontar a lei geral da União sobre direito tributário, que é o Código Tributário Nacional. E assim vai funcionar para todos os outros. Direito financeiro, eu tenho um orçamento federal, eu tenho um orçamento estadual, eu tenho um orçamento municipal. Direito penitenciário, econômico, urbanístico, orçamento, juntas comerciais, produção e consumo, floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo, tudo que tiver no artigo 24. Todos os temas do artigo 24 são leis que podem ser produzidas pelos três entes federativos. Só que as leis estaduais e municipais não podem afrontar a lei geral federal. Essa é a competência concorrente em matéria legislativa. Sobre a intervenção federal. O que é intervenção federal? É quando a União faz uma intervenção no Estado, tomando integralmente ou parcialmente a autonomia do Estado, portanto tem que ser uma situação excepcional, temporária, episódica, para resolver algum problema que o Estado não está conseguindo resolver ou para evitar que ele desobedeça às regras da Constituição. Então a intervenção federal é quando a União faz uma intervenção em um Estado membro. Também é possível que o Estado membro faça uma intervenção em um município. Eu não vou entrar nas minúcias da intervenção federal, porque entra um monte de detalhes e que, de um modo geral, não cai nos concursos públicos de nível médio. Talvez eu faça um vídeo específico sobre isso. Vamos seguir adiante. Agora as indicações de artigos para a sua leitura. Esse assunto que, embora fácil, ele tem uma certa complexidade. Ele vai do artigo 18 até o artigo 36 da Constituição. Mas você precisa ler mais de uma vez e decorar, se for possível, do artigo 18 até o artigo 24. E agora a cereja do bolo, para você prestar atenção, que é isso que os concursos públicos vão te cobrar. Distinguir competências administrativas de competências legislativas. Distinguir competências comuns de competências exclusivas. Distinguir competências privativas de competências
concorrentes. Preste muita atenção nisso, essas distinções estão nos próprios artigos e eu falei acima sobre cada uma delas. Se você tiver alguma dúvida sobre esta aula, pergunte ao administrador do grupo através de uma mensagem no privado que eu respondo no mínimo tempo possível. Se você estiver assistindo esse vídeo de fora e quiser participar desse grupo do WhatsApp, onde eu estou fazendo um mini curso sobre direito para concursos públicos, passe um WhatsApp para o número 92035662 e peça o link de acesso ao grupo. Quem quiser me achar pelas redes sociais, pelo Instagram, Professor Telmo Lima, no YouTube é o canal Oráculo do Direito e pelo WhatsApp 92035662. Bons estudos, meus queridos, e até a próxima.